queda acentuada no petróleo no mês de abril. Será que ainda está valendo a pena investir em petrolíferas aqui no país? Vamos para a análise. Antes de mais nada, vale ressaltar que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, nem de compra, nem de venda, nem nenhum ativo comentado no decorrer do vídeo. Vou citar alguns pontos específicos que eu considero importantes no cenário macro como um todo, principalmente no setor petrolífero, que é o foco desse vídeo, e também algumas ações que eu vejo que, obviamente, estão sofrendo esses impactos devido a essa variação da commodity. Aqui no gráfico do petróleo, podemos perceber, quando pegamos um horizonte desde julho de 2022, por exemplo, que a cotação do barril de petróleo vem tendo forte queda aí quando comparamos no resultado acumulado. Em junho de 2022, basicamente, tínhamos o dobro do preço da cotação do barril de petróleo na faixa aí de $122. Teve uma forte queda até junho de 2023, depois subiu um pouquinho, foi a $94, e agora, atualmente, no dia que eu gravo esse vídeo, até teve uma queda aí de quase 3% aproximadamente no dia de hoje, mas ele ainda está sendo cotado na casa dos 62%. Quando pegamos a cotação do início de janeiro para cá, no decorrer de maio, foi mais ou menos aí 20% de queda, principalmente uma queda mais acentuada aqui no mês de abril. Por isso que grandes empresas, grandes players do mercado de ações que muitos investidores investem, tiveram quedas realmente significativas. E aí vem o questionamento, mas será que esse cenário vai perpetuar por mais tempo? As empresas estão perdendo fundamentos? É real o risco do não pagamento de dividendos ou de um menor número de proventos anunciado aos acionistas? Vamos lá para a minha opinião, pessoal. O petróleo realmente, devido ao cenário macro, ao tarifaço aí entre Trump, briga entre China e Estados Unidos, ele vem sim sofrendo uma forte variação negativa, assim como outros commodities, como é o próprio caso do minério de ferro. Por que isso? Enquanto essa guerra comercial persiste, muitas dúvidas surgem e também a incerteza. Então, por exemplo, não se sabe ao certo qual produção, qual consumo irá ser exigido entre esses países, então é bem difícil prever a lucratividade de determinadas empresas, isso não só no país, como também no mundo afora. Por isso, nesse cenário de incerteza, com a queda do preço do petróleo, as ações relacionadas ao setor, as ações petrolíferas também, obviamente, vão cair mais ou menos a variação própria da commodity. Recentemente, eu até fiz um comentário nos meus stories da página do Instagram, até para quem não conhece, já deixo o convite, vou deixar o link aqui embaixo, @café com investimentos. Lá eu posto de forma constantemente stories postando essas notícias do cenário macro, quando acontece alguma queda significativa do mercado ou também uma oportunidade que, na minha visão, eu considero atrativo. Vale dizer, não é nenhuma recomendação de investimento, a página ela tem somente cunho educacional. Caso você queira algo mais detalhado e mais específico, eu tenho uma área de membros paga, no caso a parte diretamente no meu site, onde você pode adentrar e lá sim eu trabalho com recomendações. Então eu sou hoje analista certificado, consigo recomendar uma carteira de ações e fundos imobiliários diretamente para você. Tenho todas as autorizações e credenciais diretamente na CVM e lá tenho certeza que você vai ter todo o suporte necessário para sua tomada de decisão. Tem uma planilha de recomendação com 20 ações e 20 fundos imobiliários, com preço teto em cada ativo, e toda semana eu posto relatórios de atualização. Então chega lá no sábado, domingo, eu posto um relatório comentando o que aconteceu na semana, desde o cenário macro, queda aí das commodities, queda ou aumento das commodities, sobre as ações, resultados também. Agora estamos vivendo a temporada de balanços do primeiro tri de 2025. Toda semana eu comento principalmente das ações que são recomendadas, mas também eu faço comentários breves das ações que não estão sendo recomendadas, para caso você, investidor que tem alguma posição, também estar sempre atualizado do mercado. Fundos imobiliários também, todo mês tem o relatório gerencial de cada fundo, onde eu resumo de forma rápida e também simples para você entender em curtas palavras o que está acontecendo por trás daquele fundo imobiliário e por trás daquela ação. Se você tem interesse, clica no link, acessa a minha página, que constantemente eu posto informações a respeito, e se você me seguir lá, quando tiver novas vagas, com certeza você será avisado. Sem mais delongas, vamos estudar um pouquinho as ações petrolíferas que também estão sofrendo por trás dessa queda aí da commodity. Uma das principais, se não a principal, Petrobras. Petrobras, vocês podem ter percebido, ela teve uma forte queda no decorrer desse ano, no caso de 2025, uma queda aí de 18%. Quando olhamos para o acumulado do último ano, a cotação vem sofrendo aí uma queda de quase 25%, e no preço atual sendo cotada a R$ 30. Uma das principais dúvidas que os meus seguidores me mandam é: está
está valendo a pena comprar Petrobras no preço atual ou pode cair ainda mais? Pessoal, vamos lá, tendo uma opinião bem sincera para vocês e novamente dizendo, né, não é nenhuma recomendação de compra, mas apenas comentando a minha opinião. Se você tem foco para longo prazo, Petrobras está apresentando um valuation muito bom. Tem indicadores excelentes, paga bom proventos, tem previsibilidade também nos proventos, por mais que, claro, sempre haverá o risco político atrelado à empresa, mas na minha visão, mesmo tendo esse risco atrelado à empresa, ainda assim está valendo a pena na cotação atual. Isso quer dizer que logo nos próximos meses ela vai subir? Isso não quer dizer nada. A empresa em si ela pode ser muito boa, mas ela sofre muito com a commodity, com essa oscilação da commodity. Tanto que vocês devem ter percebido, né, que a queda aí basicamente foi bem similar comparado à queda própria da commodity. A ação caiu 18%, o petróleo, não fiz o cálculo, mas mais ou menos caiu na faixa de 20% até o dia de hoje, no ano de 2025. Então, o que vai acontecer? Se continuar a guerra comercial, se continuar esses comentários negativos ou essa demanda incerta pela commodity, tanto no Oriente Médio como também nos outros países, Petrobras vai começar a se valorizar? Não vai, ela vai seguir o ciclo do petróleo. Pode ser que esse ciclo vire logo, como pode ser que leve meses para retornar a patamares que estava, por exemplo, em 2022. Se você pegar, por exemplo, a cotação da empresa em 2022, quando estava naquela máxima, mais ou menos, do petróleo, naquele momento do gráfico, a cotação estava na faixa de R$ 37 e teve uma queda bem similar novamente quando teve a queda da commodity. Depois, claro, ela se sobressaiu, teve quedas, enfim, realmente é uma ação bem volátil, porque qualquer comentário negativo que sai a respeito do governo, possível resultado que não foi tão bom como esperado, pode causar certa oscilação também. Então a empresa não está totalmente exclusiva ao ciclo da commodity, mas com certeza boa parte da sua cotação vai sofrer devido a isso. Mas respondendo à pergunta de muita gente, atualmente a empresa vale a pena? Na minha visão, se você tem viés de longo prazo, sim, a empresa está cotada num patamar que, quando fizemos o valuation dela, comparado também aos dividendos que ela paga, se for acessar aqui o site do Status Invest, atualmente ela pagou nos últimos 12 meses 5,74 de dividendos. Claro que não adianta você fazer projeções que a empresa vai continuar pagando 19%, porque ela não vai. Grande chance de não pagar. Então é algo que eu sempre comento para todos os meus seguidores, nos stories principalmente, que tem que fazer uma análise de forma racional. Não adianta você chutar um lucro projetado muito acima do esperado ou colocar que você espera que a empresa mantenha um nível médio de dividendo na casa de 19, 20%, porque é muito difícil de ocorrer. Pode ocorrer, mas eu sempre sugiro você fazer com um cálculo mais conservador. Na cotação atual, a empresa realmente está sendo cotada nas mínimas das 52 semanas, na mínima do último ano. Podemos ver que os seus indicadores, ele fala por si só, realmente indicadores muito atrativos, tanto de margem, também o preço sobre lucro da ação, enfim, é algo que realmente hoje, na cotação atual, e claro, quando comparamos ao seu histórico, ao preço que ela já chegou a ser cotado, por exemplo, 3 meses atrás estava sendo cotada a R$ 37. Então podemos perceber que, mesmo sem ela divulgar nenhum resultado nesse meio tempo, a ação teve uma forte queda. Pode acontecer de cair mais nos futuros resultados devido à queda da demanda? Pode, com certeza pode cair ainda mais. Mas na minha visão, se você tem viés de longo prazo, já é um patamar bem atrativo. Outra ação muito comentada também, e eu já falei várias vezes nos stories também a minha opinião, que é uma opinião muito positiva, é sobre a Prio 3. Prio 3 hoje, a única desvantagem que eu vejo nela é ela não pagar proventos. Então você não tem o recebimento de dividendos. Mas também, hoje em específico, a ação está tendo um bom desempenho, mas se você for pegar o acumulado no ano, tirando do bom desempenho de hoje, estaria na queda, na faixa de 13, 14% de queda. Então também vem sofrendo aí no último ano, no período de 2025 e também no último ano. Na minha visão, na cotação atual, quando olhamos aos seus indicadores, se você não se importa tanto com dividendos e pensa também, claro, na valorização da cotação, eu vejo que Prio 3 também está entre uma das oportunidades desse setor de petróleo. Para quem está na minha área de membros, sabe que eu comentei a respeito também nas últimas semanas, conforme os últimos acontecimentos do mercado. E quem é membro sabe que tanto Petrobras como Prio 3 estão entre as ações recomendadas. Então, na minha visão,
atualmente, com a queda atual, estão apresentando uma oportunidade para quem tem viés de longo prazo. E por último, um outro ativo que também eu sempre comento, que tem uma volatilidade, claro, maior quando comparamos a Petrobras e Prio3, é PetroRecôncavo. PetroRecôncavo atualmente está cotada no preço de 13,21, também vem sendo aí, tendo uma boa valorização, uma valorização semelhante a Prio3, podemos perceber. Então, as duas empresas do setor estão tendo um desempenho semelhante no dia de hoje. No ano caiu 19,94% e no último ano caiu 38%. Então, volto a dizer, ela é uma small cap e possui um risco muito maior quando comparamos propriamente a Petrobras e comparamos a Prio3. Mas o que tem de vantagem, então, na PetroRecôncavo? Quando entramos no Status Invest, podemos ver que ela também tem um pagamento de proventos muito atrativo. No último ano, pagou aí 2,69 de proventos por ação. Isso dá na média de 20%. Quer dizer que ela vai continuar? Não, muito pelo contrário. Possivelmente, com a queda da produção, se o ciclo do petróleo ainda demorar um pouquinho para virar esse ciclo, né, continuar em queda, quase certo que ela vai diminuir essa distribuição de proventos. Mas no preço atual, também próximo das mínimas, e quando olhamos para a cotação, por exemplo, que chegou a ser cotada aí a 20, 22 reais em alguns momentos, aqui eu também, em 2023, obviamente, pegou um preço muito bom, eu considero PetroRecôncavo hoje uma ação também bem atrativa. Claro que, volto a dizer, você tem que ter um certo apetite a risco maior. Ela vai ter uma oscilação maior, ela caiu mais quando comparada aos seus pares, mas também, na minha visão, o potencial dela de retorno é maior. Outro case que também o pessoal me pede, Brava 3. Brava 3, entre o setor petrolífero, eu hoje deixaria de fora. Eu preferiria essas três, Petrobras, Prio 3 e PetroRecôncavo. Mas Brava 3 também é um caso que tende a se valorizar quando esse cenário do petróleo se virar. Também tem uma alta volatilidade, mas tem um potencial. Então, realmente depende do risco que você está disposto a correr, baseado no potencial de retorno que você espera. Isso vale ressaltar, não é só no setor de petróleo. O setor de mineração, por exemplo, também vem sendo afetado. O ciclo do minério está em queda e ações como propriamente a Vale 3, que é uma das ações mais negociadas do setor de mineração, está sendo cotada a preços mínimos quando comparado ao seu histórico. Então, para quem investia aí há 2, 3 anos atrás, sabe que Vale 3 foi negociada acima de 100 reais e já chegou a ser negociada nos últimos dias abaixo de 50 reais. Quer dizer que a empresa é ruim, que perdeu fundamentos? Não. Realmente, pessoal, a Bolsa de Valores brasileiras hoje possui muitas empresas excelentes de fundamentos. Quer dizer que as empresas vão sempre valorizar? Não, vai ter ações que você às vezes não vai preferir comprar devido a estar sendo cotadas a um valuation muito caro. Vai ter ações boas que estão devido aí a um ciclo, por exemplo, da commodity, como é o caso do setor petrolífero, do setor de mineração, que elas também vão estar em quedas. E isso não quer dizer que em determinado ano ou determinado período você vai ter uma rentabilidade positiva, mas você tem que sempre analisar de forma racional. Você tem que entender por que PetroRecôncavo há um ano atrás, por exemplo, chegou a ser cotada a 20 reais e agora está em 13%. Aconteceu um rombo, aconteceu alguma notícia extraordinária, a gestão da empresa está muito ruim, ou realmente é somente por causa do ciclo do petróleo? Entende? Então é realmente você fazer essa análise racional, entender o motivo, a tese de investimento, tanto que eu brinco com o pessoal que às vezes eu atendo nas consultorias, os membros também, eu brinco com o pessoal que às vezes me pergunta, eu tenho ação de PetroRecôncavo, vale a pena comprar mais, vale a pena vender? A primeira pergunta que eu faço é, qual o motivo de você investir em PetroRecôncavo? Muita gente não sabe responder de cara essa pergunta. Então a pessoa sabe que ela é de um setor petrolífero, ela entende basicamente os indicadores, mas não entende a tese por trás da empresa. O que a empresa busca, por que a empresa tem mais volatilidade, por exemplo, quando comparamos a Petrobras, ou enfim. Então, essa análise racional que eu sempre sugiro que você tenha de forma básica, mas que ela seja consistente. Então, analisar ao fundo por qual motivo que aquela ação ou aquele fundo imobiliário que for está subindo ou está caindo. Fazendo uma análise racional e tendo, claro, o viés de longo prazo, que é o foco na renda variável, eu tenho certeza que você vai olhar certas quedas como essas no setor petrolífero, no setor de mineração, ou quando a empresa divulga certo resultado que não foi como esperado pelos analistas, e tenho certeza que você vai olhar para aquela ação, vai ter a confiança e vai saber que aquele momento, às vezes, é uma oportunidade de você realmente aumentar a sua posição nela com preço mais barato, porque no longo prazo ela tende sempre a se valorizar.